dia, quarto ano, tudo bem? Vamos para nossa aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai falar sobre discurso direto e indireto. O que será que é isso? Discurso? A gente vai discursar, prof? O que a gente vai fazer? Vamos lá que eu já vou explicar para vocês. Essas formas de discurso, pessoal, são as formas de a gente escrever as falas dos personagens nas histórias, nos contos, quando a gente vai escrever uma redação, né? Quando a gente vai contar uma história. Então, por exemplo, lembra lá na escola quando vocês iam escrever a redação e eu ensinei para vocês que vocês tinham que usar o travessão antes de começar a escrever a fala? Lembram disso? Lembram o que é o travessão? Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só um exemplo. Faz de conta que aqui tem um texto inteiro, tá? E aqui é a continuação. Então, tá lá o texto todo escrito e aqui eu escrevi assim: a menina disse, travessão, mãe, estou com fome. Lembram disso? Então, eu tô contando uma história e daí pra eu falar o que é que, pra eu colocar aqui a fala do personagem, eu tenho que começar com um travessão, né? Lembram disso? Isso a gente já viu várias vezes lá na sala. Então, isso daqui, quando eu mostro diretamente o que é que o personagem está falando, eu uso um travessão ou então eu posso usar aspas. Lembram que aspas? Aspas são aqueles dois risquinhos assim, ó, no começo e no final da frase, tá? Quando eu uso esses dois recursos e eu coloco exatamente a frase que o personagem está falando, isso é um discurso direto, porque eu estou usando diretamente o discurso dele, tá? Então, isso é um discurso direto. Agora, olha só, continuando a minha história, eu poderia colocar mais um travessão aqui embaixo e escrever a resposta da mãe, também de uma forma direta. Mas ao invés disso, eu escrevi de uma forma indireta. Olha só, o narrador está falando. A menina disse lá, mãe, estou com fome. Aí o narrador conta o que foi que aconteceu. É de uma forma indireta, olha só. A mãe, com calma, explicou que o almoço ia demorar. Tá? Então, essa é a diferença. O discurso direto mostra exatamente a fala do personagem, utilizando um travessão ou aspas. E o discurso indireto é o narrador que conta o que foi dito, tá? Então, o narrador está contando o que foi dito, mas não está dizendo exatamente as palavras do personagem. O narrador aqui está contando que a mãe, com muita calma, falou para a criança, ó, o almoço vai demorar, mas ele não escreveu as palavras exatas que a mãe disse aqui. Entenderam? Então, isso aqui é um discurso indireto. Mas um detalhe que eu quero que vocês reparem aqui nesse meu exemplo é o seguinte. Quando eu usei aqui o discurso direto, né, que eu falei diretamente a frase do personagem, eu usei o travessão, e antes disso eu escrevi assim, eu estava escrevendo o meu texto todo aqui, imaginem que aqui tá a história toda, escrevi assim no final da frase, a menina disse. Disse é um verbo, né? Do verbo dizer. A menina disse, 2 pontos. Aí eu coloquei travessão e o discurso direto aqui, né? Então, sempre que eu for fazer um discurso direto, antes de eu escrever ele, no final da frase anterior, eu tenho que terminar com um verbo, como esse. Não precisa ser exatamente dizer, né? Como eu usei aqui, o verbo dizer. Pode ser outros verbos, existem outros verbos. Se chama verbo de enunciação ou verbo de elocução, tá? Existem outros. Lá na página 16 tem outros exemplos que eu poderia ter usado. Eu usei o dizer, né? A menina disse. Eu poderia ter dito assim, a menina falou, a menina, por exemplo, afirmou, a menina gritou. Todos esses verbos são verbos de enunciação ou elocução, tá? Então, quando vocês forem usar um discurso direto, né? Foram usar antes de você colocar o travessão. E a frase você precisa usar um verbo de enunciação ou elocução. Agora, gente, para vocês entenderem direitinho esse assunto, lá no livro integrado, vocês vão fazer só as páginas 15 e 16, tá? É bem curtinho mesmo esse assunto. Depois que vocês terminarem as páginas 15 e 16, vão pegar lá o livro de atividades, também é o volume 3 já também, tá, gente? Prestem atenção que já mudou o volume.
vão fazer das páginas 5 até a página 8. Gente, lá no cronograma eu escrevi até a página 7, mas tá errado, é até a página 8, tá? Que acabou o nosso conteúdo aqui. Então, olha só, tem um outro conto lá, porque a atividade que vocês vão fazer no livro integrado utiliza ainda pedacinhos daquele conto que nós fizemos atividade na aula passada de língua portuguesa. Lembra aquele conto que eu li para vocês? Então, nesse livro de atividades, vai ter atividades sobre um outro conto que tem aqui também, bem interessante. Então, vocês vão ler esse conto e vão fazer as atividades, ó, sobre discurso direto e indireto. E na página 8, sobre verbos de enunciação ou elocução, tá? Então, é uma atividade bem tranquila, bem pouca coisa hoje, mas é um conteúdo bem importante, porque é algo que vocês vão usar muito na hora de vocês escreverem redação. E é algo que eu já percebi que tem alguns na sala, antes, quando a gente ainda estava na escola, que tinha um pouco de dificuldade de utilizar, tá? Então, pratiquem, prestem muita atenção, que na hora de vocês escreverem uma redação, contar uma história, vocês vão precisar lembrar muito bem como é que usa isso, tá bom, gente? Então, hoje é só isso. Um beijo, tchau, até amanhã!